Olá, meu nome é Thiago Lopes e nesse vídeo estarei falando sobre como saber o melhor tipo de moradia para atender o seu familiar idoso. E para responder essa pergunta, eu gostaria de convidar você a analisar alguns itens fundamentais para iniciar essa busca. Antes, conforme, claro, assim, o Estatuto do Idoso, sempre quando eu me referia a idosos, estamos falando de pessoa com 60 anos ou mais de idade, ok? E sendo assim, quem sou eu para contrariar, né? Vamos lá então. O primeiro que eu queria estar me referindo a vocês, eu chamo assim de idoso gato. Idoso gato. Idoso gato é aquela pessoa, vamos pensar assim, uma senhora com um senhor com 75 anos de idade, mas ele não aparenta essa idade. Então se você vê ele em uma fila preferencial, na verdade você fica brabo, porque você acha que a pessoa está se passando por mais velha para tá utilizando aquela fila. Então esse para mim é o idoso gato, aquela pessoa que está bem fisicamente, cognitivamente, 220 assim. Então é aquela pessoa que dá um banho em pessoas com décadas mais jovem que ela. E mesmo essas pessoas, como eu havia comentado em vídeos anteriores, morar sozinho nunca é uma opção boa. Por quê? Porque a pessoa acaba correndo risco. Então o ideal é sempre ter uma empresa administrando, fazendo essa gestão para essas pessoas dentro de locais que trabalhem muito a questão do convívio social. A gente sabe que hoje em dia existe condomínios para idosos, co-house, e é claro, né? Não podia deixar de fora o Clube 60, Vida Compartilhada e Inteligente, que é uma proposta dentro de hotéis, da qual eu faço parte, e a gente vem desenvolvendo aí junto a alguns hotéis, iniciando pelo Rio Grande do Sul e replicando para outros locais no Brasil. Mas chega de propaganda. E claro, o Clube 60 sempre voltado a idoso independente e ativo. O idoso gato, ok? Tá uma delícia esse chimarrão. O segundo idoso que eu queria conversar com vocês é aquele idoso que ele já tem algum comprometimento físico. E ele precisa de alguma ajuda com a higiene pessoal, para se alimentar, para caminhar. Então ele já demanda um pouquinho mais de cuidado. Esse idoso, a gente já vai conhecer uma outra proposta que é interessante para ele. Claro, existem pessoas que têm algum comprometimento físico que se enquadram no perfil anterior, de moradias para pessoas independentes e ativas, até porque muitos moram sozinhos, ok? Mas ele demanda um cuidado maior de saúde. E tem também os casos que esse idoso tem algum problema cognitivo, muitas vezes físico, cognitivo, às vezes só cognitivo. Então, para essas pessoas que vêm tendo essas perdas de memória com uma certa frequência, muitas vezes colocando em risco a sua própria integridade física, né? Porque às vezes deixa o fogão ligado em casa, aceso, né? Sai e se perde. Então, normalmente continua tendo aquela liberdade grande ainda dentro de casa e a casa não está adaptada para essa necessidade atual que a pessoa se encontra. Então, para essas pessoas, existem as famosas ILPIs, ok? Instituições de Longa Permanência para Idosos. E o centro-dias, que em alguns locais chamam de creche para idosos, mas eu não gosto de utilizar creche para idosos, eu acho que creche é para criança e o centro-dia, uma proposta bem elaborada, são para idosos. Geralmente essas pessoas que buscam centro-dia, elas ainda querem manter o vínculo familiar, porque moram muitas vezes com um companheiro, com a companheira, tem filhos morando em sua residência, mas durante o dia a pessoa tende a ficar mais sozinha, precisa de um auxílio maior e precisa, claro, de muita atividade, muito convívio social. Então o centro-dia fica é uma excelente opção para essas pessoas. E lá na frente, claro, com o passar dos anos, se for o caso, pensar em uma ILPI ou uma casa de repouso, né, a pessoa já vai estar totalmente adaptada a essa nova realidade. E muitas vezes ela mesma opta em querer morar em algum desses locais, ok? Até porque ela já tem um vínculo com alguns idosos, já tem vínculo com pessoas que frequentam, então é uma adaptação fantástica. E agora vamos falar então das ILPIs, casas de repouso.
Nesse caso já são para as pessoas que demandam um pouquinho mais de cuidado na parte da sua saúde, tanto para auxílio para tomar banho, para caminhar, para fazer as atividades. Esses locais, as ILPIs, as casas de repouso, residencial geriátrica, clínica geriátrica, existem vários, Brasil afora, e vários nomes diferentes, mas vamos chamar aqui de ILPI, são fundamentais e trazem uma qualidade de vida fantástica para os seus hóspedes, os seus clientes. Dificilmente até hoje eu ouvi algum idoso que não se adaptou, que quis sair. Então às vezes trocam de uma para outra, que é algo muito errado também, porque às vezes é por besteira, mas na grande maioria das vezes o idoso se adapta muito bem. E claro, não vou nem falar aqui de alguns locais que vão para a mídia que são notícias ruins. Isso a gente não quer trazer aqui para o canal, a gente não quer estar compartilhando sobre isso. Claro, cabe a nós como cidadãos, se souber de algum local inapropriado, a gente denunciar junto à delegacia do idoso, se estiver na sua cidade. Mas vamos às casas de repousos regulares, que trabalham com esse público. E sendo bem franco para vocês, assim, em algumas vezes acontece da família demorar um tempo maior para se adaptar a esses locais. Mas quando a família se adapta, é fantástico, e na maioria das vezes a família comenta: poxa, por que eu não tomei essa decisão antes de trazer meu familiar para morar aqui com vocês? Tu vê ele tocando violão, ele namorando, ele fazendo as atividades, tendo um convívio social muito melhor do que ele vinha tendo em casa, né, que normalmente é televisão e quarto, televisão. Então, realmente, pessoal, muda a vida dos idosos esse tipo de convívio social dentro das ILPIs. Tá? Então, comece a visitar, comece a conversar com seus familiares, com seus irmãos, seus amigos. E claro, assim, uma história bem rapidinho que acontecia com uma certa frequência. Na década de 80, as mães que trabalhavam, precisavam deixar seus filhos em uma creche, elas eram muito criticadas por estarem abandonando seus filhos em uma creche. E com o passar dos anos a gente percebeu que as creches elas trazem uma qualidade muito boa no desenvolvimento das crianças. E é exatamente isso que vem acontecendo com as casas de repousos. Com poucas semanas, poucos meses após a hospedagem desse idoso, ele já é outra pessoa, já está interagindo, já está convivendo, já está fazendo atividade, alguns já são o DJ da casa, é gol de placa, assim, pode ter certeza que a família não vai se arrepender. E agora fica a pergunta, assim, você que está assistindo, conseguiu identificar qual é o perfil do seu idoso? Se é o idoso gato, aquele independente, ativo, ou se ele já tem algum comprometimento. Mas para ambos os casos, assim, já comece a levar esse assunto para dentro de casa. Quanto antes tomar essa decisão, quanto antes iniciar a hospedagem, pode ter certeza que o resultado lá na frente é muito melhor. E claro, mais à frente em outros vídeos eu vou estar abordando sobre cada tipo de moradia. Seja ela co-house, casa de repouso, centro-dia, hotéis. Então a gente vai estar abordando um por um nos próximos vídeos. Beleza? Então se você gostou, fica sempre ligado aí no nosso canal. E claro, clica na sinetinha ali se gostou, dá 10 pulinhos, faz aquela corrente maravilhosa e passa para 15 familiares em menos de 10 minutos. E vai lá correndo e fala para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, que você já está buscando um local para ele morar. Beleza? Então, brincadeirinhas à parte. Mas se você gostou, se inscreve aí no meu canal, coloque a sua opinião, que ela é sempre muito bem-vinda, e acompanhe os próximos vídeos.